Por séculos, os verdadeiros ensinamentos de Jesus foram intencionalmente ocultados do mundo. Essas verdades escondidas contêm uma mensagem que nos foi negada por tempo demais. Mas e se elas guardarem a chave para desvendar o segredo da vida? Jesus falou de um poder acessível a todos nós. Neste vídeo, convido você a descobrir uma verdade profunda que sempre esteve à vista, mas escondida. Vamos explorar como acessar o poder divino dentro de você, uma força capaz de transformar sua vida. Essa energia é como um interruptor oculto. Uma vez ativado, ilumina nossa existência de maneiras que vão além da compreensão convencional. Vamos começar. Em 1945, perto de Nag Hammadi, no Alto Egito, foi descoberta uma jarra de cerâmica lacrada contendo 12 códices de papiro encadernados em couro e os restos de um 13º. Entre eles, estava o Evangelho de Tomé, uma coletânea de 114 ensinamentos atribuídos a Jesus. Esses textos foram enterrados, provavelmente para protegê-los da destruição pelas autoridades religiosas. Mas por que uma obra sagrada seria considerada uma ameaça? Pense nisso por um instante. Esse texto desafia tudo o que acreditamos sobre Jesus Cristo há séculos. O cristianismo tradicional sempre sustentou a ideia de Jesus como o único Filho de Deus, nascido de uma virgem e enviado para salvar a humanidade. Mas o evangelho encontrado em Nag Hammadi em 1945 apresenta uma perspectiva completamente diferente. O Evangelho de Tomé revela um retrato de Jesus como alguém que alcançou plenamente sua verdadeira natureza. Através de seus ensinamentos e parábolas, ele nos conduz pelo caminho da autolibertação e da realização pessoal, mostrando que a verdadeira conexão com o divino vem de dentro. Essas lições desafiaram diretamente as autoridades estabelecidas. Pois, quando reconhecemos nossa própria natureza divina e eterna, nos tornamos imunes ao controle e à dominação. Na realidade, cada um de nós carrega um potencial divino esperando para ser despertado. Os poderes dominantes da época buscaram suprimir esses ensinamentos, e quando falharam, os remodelaram para servir a seus próprios interesses. Eles retrataram Jesus como uma figura distante e inatingível, alguém a ser reverenciado, mas aparentemente fora do nosso alcance. Essa visão criou uma separação profunda, fazendo com que a conexão entre nós e ele parecesse impossível de ser alcançada. E essa é exatamente a imagem que qualquer estrutura de poder, como a Roma imperial, que mais tarde adotou o cristianismo como meio de controle, gostaria de preservar. Talvez seja por isso que alguém escolheu esconder esse evangelho sagrado em uma jarra de barro, protegendo-o da destruição. Um dos aspectos mais intrigantes do Evangelho de Tomé é como ele desafia os ensinamentos convencionais encontrados na Bíblia. Enquanto as escrituras tradicionais nos fazem olhar para fora, em busca de um Deus distante nos céus, o Evangelho de Tomé desloca nosso foco para dentro, guiando-nos a explorar nossa própria essência interior. Mas porque esse conhecimento foi escondido? Porque ele continha poder. Um poder que poderia ter desmantelado as estruturas que controlavam a sociedade. Esses ensinamentos revelam que não estamos separados de Deus. Carregamos a divindade dentro de nós. Se as pessoas soubessem disso, ameaçariam os sistemas que lucravam com nossa ignorância. Então, a mensagem foi alterada. O Evangelho de Tomé encontrado em Nag Hammadi é um dos escritos mais antigos atribuídos diretamente a Jesus, datando de cerca do ano 100 depois de Cristo. Em nenhum desses textos Jesus é descrito como o único Filho de Deus ou como tendo nascido de uma virgem. Após o Concílio de Nicéia, em 324 depois de Cristo, a Igreja remodelou a história de Jesus para se adequar a seus objetivos. O imperador Constantino impôs um credo padronizado, declarando oficialmente Jesus como o único Filho de Deus e enfatizando seu nascimento virginal, tornando a salvação algo externo. Qualquer texto ou perspectiva que contradissesse esse decreto foi alterado ou excluído da doutrina oficial. Eles nos disseram que éramos pecadores e que a salvação só viria por meio de Jesus. Fomos ensinados a adorar um homem, não a perceber que nós também temos o potencial de incorporar o divino. Ao retratar Jesus como uma figura divina distante,
A igreja primitiva e as autoridades romanas controlaram as crenças espirituais e reforçaram seu papel como intermediárias entre a humanidade e Deus. Esse sistema centralizado destruiu a fé no nosso próprio poder interior, criando um senso de separação do divino que já existe dentro de nós. O Evangelho descoberto em Nag Hammadi em 1945 apresenta uma perspectiva muito diferente. Jesus como mestre que ensina o caminho para o autoconhecimento e a consciência. Jesus era um mestre e um homem que se tornou a encarnação do Cristo. Quando nos referimos a Jesus Cristo, Cristo é o título que representa sua conexão com a força cósmica da consciência crística. Essa força representa a essência mais profunda do ser, a centelha divina dentro de cada um de nós, e nos conecta à dimensão mais elevada da realidade, o absoluto. É uma energia que emana do absoluto, como a expressão perfeita e primordial do divino. Essa luz suprema e pura é a primeira e mais pura forma do divino, irradiando com um brilho indescritível. Sua característica definidora é um amor brilhante e resplandecente. A consciência crística é a ponte que nos conecta a essa essência divina, pois o ego não pode experimentar o absoluto, apenas o Cristo pode. O Cristo transcende qualquer personalidade individual e só se manifesta neste mundo físico denso e inferior através daqueles que estão preparados para recebê-lo. As antigas tradições espirituais frequentemente usavam narrativas simbólicas para ilustrar o processo de despertar espiritual. Da mesma forma, os ensinamentos de Jesus empregam um simbolismo rico para transmitir mensagens profundas. Despertar a consciência crística não é uma tarefa simples. Por isso, a vida de Jesus, especialmente sua crucificação, simboliza a jornada intensa necessária. A crucificação representa a morte final do ego e o renascimento em um estado mais elevado de consciência, uma entrega absoluta ao divino. Esse conceito está refletido nos antigos ensinamentos egípcios, onde a morte leva a se tornar Osíris, um deus. Osíris tornou-se o governante do além, simbolizando a jornada da alma através da morte, da transformação, do renascimento divino e da renovação. A ideia do homem como um deus caído que busca retornar ao céu está presente nos mitos de Ísis, Mitra e Adonis. Nessas mitologias, há temas comuns de sofrimento, morte, ressurreição e a luta para se reunir com o divino. Essas histórias frequentemente simbolizam a jornada da alma humana de perda e retorno a um estado superior de existência. Esse ensinamento contrasta fortemente com as visões cristãs tradicionais, que colocam o reino de Deus como um lugar externo e distante, a ser alcançado apenas no futuro, após a morte. Em vez disso, sugere que a iluminação e a conexão divina não estão limitadas pelo tempo ou espaço. Elas podem ser realizadas no presente, através da transformação interior, acessível aqui e agora. Quando olhamos para Jesus através da lente do Evangelho de Tomé, vemos que ele não estava nos ensinando a adorá-lo. Ele estava nos mostrando como despertar essa mesma energia dentro de nós. O equívoco surge quando focamos demais na pessoa de Jesus. Sim, ele viveu uma vida que incorporou essa energia divina, mas ele não foi o único que poderia acessá-la. Esse é o cerne do que esses textos antigos revelam. No Evangelho de Tomé, fica claro que a salvação não vem da morte de Jesus, mas da compreensão e aplicação de seus ensinamentos. Ao fazer isso, adquirimos conhecimento sobre nosso verdadeiro ser. Cristo é a luz divina do amor consciente. Nosso propósito é compreender essa luz e nos tornar sua expressão. Primeiro, reconhecendo-a e ao mesmo tempo refletindo sua sabedoria no mundo. Essa energia é uma presença universal, e Jesus tentou nos mostrar que nós também temos a capacidade de acessá-la e incorporá-la em nossas vidas. Todos nós temos o potencial de incorporar a força crística do amor. Essa energia pulsa no coração de tudo o que existe. É por isso que Cristo é chamado de a vida, a luz e o caminho, pois ele representa a própria energia da existência. Essa força tem o poder de rejuvenescer todo o nosso ser, corpo, mente e espírito, porque nos conecta à presença radiante da vida em si. Jesus se referiu a si mesmo como a luz do mundo, não em um sentido literal, mas como um símbolo da iluminação da alma.
Essa luz representa o conhecimento divino e o despertar da consciência. É por isso que ele disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso não significa seguir uma figura externa, mas sim seguir a luz do nosso próprio mestre interior. Trata-se de responder aos impulsos que vêm de dentro, usando-os como ferramentas de transformação e despertar. Ao longo da história, diversos mestres manifestaram a consciência crística dentro de diferentes culturas e tradições. Na Índia, Krishna é visto como uma encarnação dessa energia crística, representando a luz divina e a consciência suprema. No Egito Antigo, a figura de Cristo era simbolizada por Osíris, o deus da ressurreição e da transformação. Osíris representa essa energia como a força da vida, da morte e da renovação. Sua história é de morte espiritual e renascimento, refletindo o mesmo processo de Cristo. Da mesma forma, Buda representa uma manifestação dessa consciência crística, focando na jornada interior de compreensão e transformação do eu para alcançar um estado de verdadeira consciência e liberdade. Krishna, Osíris e Buda representam a mesma força. Cristo não é apenas uma pessoa, mas uma energia, uma inteligência, uma luz. Infelizmente, muitos dos ensinamentos desses mestres foram distorcidos e manipulados ao longo do tempo, muitas vezes torcidos para atender a interesses particulares. Suas mensagens sagradas foram adulteradas, fazendo com que a essência central de seus ensinamentos se perdesse. No entanto, a verdade fundamental permanece inalterada. O verdadeiro conhecimento divino e a verdadeira conexão com o sagrado são encontrados dentro de nós mesmos. A ideia de que Jesus Cristo é uma figura externa que nos salvará apenas por meio da crença simplifica e deturpa a verdadeira essência do caminho espiritual. Embora essa crença possa trazer conforto, ela não conduz à libertação. O que é necessário não é apenas um conhecimento intelectual sobre Cristo, mas sim uma compreensão vivencial da sua essência, um compromisso real em incorporá-la dentro de nós. Devemos praticar esse conhecimento de forma direta e experiencial. Precisamos estender a mão para o divino. Quando o fizermos, o divino responderá. O caminho para a realização da nossa própria divindade não é fácil. É um caminho de desapego, de abandonar as camadas do ego que nos impedem de enxergar a verdade. É um caminho de morte e renascimento, não uma morte literal, mas a morte do falso eu. Devemos nos libertar das ideias que nos foram ensinadas sobre quem somos e abrir espaço para que a energia divina, que está adormecida dentro de nós, possa despertar. Esse é um processo gradual, mas seu resultado final é um ser plenamente unido a Deus, expressando a luz de Cristo como uma força pura e radiante de amor. Todos nós carregamos essa natureza crística dentro de nós, como uma semente que precisa ser nutrida para crescer. Essa semente da alma contém muitos aspectos: vontade, pensamento, emoção, energia vital e um corpo físico. Juntos, esses elementos formam o embrião de onde pode crescer uma grande árvore, a árvore da vida. Para que essa árvore se manifeste dentro de nós, precisamos passar por um processo de purificação e transformação. Nossa mente, contaminada por desejos, inveja, medo e julgamentos constantes, precisa ser purificada. Quando nos libertamos dessas impurezas e nos preenchemos de compaixão genuína e amor altruísta, desenvolvemos a mente crística, a verdadeira essência da sabedoria e da iluminação. Esse é o nosso objetivo: alcançá-lo através da compreensão de nós mesmos, da transformação de nossos comportamentos e da modificação de nossas ações, pensamentos, emoções e sentimentos. Quando aplicamos o princípio fundamental de nos preocuparmos com o bem-estar dos outros, nos sintonizamos com Cristo. Nosso corpo contém um símbolo profundo desse processo. A coluna vertebral possui 33 vértebras, o mesmo número da idade em que Jesus Cristo passou por sua transformação, morte e ressurreição. Da mesma forma, somos como sementes que precisam germinar. Assim como uma semente deve morrer para renascer e florescer plenamente, nós também devemos atravessar períodos de escuridão para finalmente descobrir nossa luz interior. Esse conceito está refletido no símbolo da árvore de Natal, que representa essa ascensão interna.
A árvore reflete o caminho da energia Kundalini subindo pela coluna vertebral. Ela é decorada com luzes, que simbolizam a ativação dos chakras à medida que essa energia sobe. No topo da árvore, encontramos a estrela, que representa a iluminação suprema, um reflexo da pomba vista no batismo de Jesus. Esse processo simboliza a iluminação que ocorre quando o terceiro olho, Ajna, é ativado, culminando na união do Espírito Santo com a consciência crística e na comunhão com o Absoluto. Quando falamos de Cristo, falamos de uma energia, não de uma pessoa. Cada um de nós pode incorporar a consciência crística. O potencial já existe dentro de nós, esperando para ser despertado. O que foi perdido ao longo dos séculos não foi o Cristo em si, mas a nossa consciência dele. Nos ensinaram que a divindade é algo que precisamos conquistar, algo distante, algo que devemos adorar de longe. Mas a verdade é que ela sempre esteve dentro de nós. Os antigos gnósticos sabiam disso. Eles compreenderam que o divino não é uma força externa que precisamos buscar, mas sim o reconhecimento de uma verdade interior. O desafio agora é lembrar. Precisamos despertar para o poder divino que é nosso por direito de nascimento. Essa é a mensagem central dos textos antigos, e é o que devemos perceber para nos libertarmos das correntes da separação e da falta de poder. A jornada espiritual não é sobre procurar algo fora de nós. É sobre olhar para dentro, reconhecer a verdade que sempre esteve lá e viver a partir desse estado de poder interior. A salvação não vem apenas da crença, mas sim da realização. O reino de Deus não está nos céus, nem em algum lugar distante. Ele está dentro de nós. Não precisamos esperar por um Salvador externo. O despertar da consciência crística já é possível agora. Esse é o verdadeiro caminho para a libertação. Todos nós temos a capacidade de despertar. Todos nós temos a capacidade de realizar o Cristo dentro de nós. Esse processo não depende de uma segunda vinda ou de algum grande evento cósmico. A luz divina já está aqui, dentro de nós. Tudo o que precisamos fazer é reconhecê-la, vivê-la e incorporá-la. Recebemos um presente, a capacidade de despertar para nossa verdadeira natureza. E, uma vez que percebemos essa verdade, nada pode nos impedir. Somos divinos. Sempre fomos. Essa é a verdadeira mensagem que foi escondida por tanto tempo. Essa é a mensagem do Evangelho de Tomé. O reino está aqui. Ele está dentro de nós. E chegou a hora de lembrar. Esse despertar para a nossa verdadeira natureza é o que todas as grandes tradições espirituais tentaram nos ensinar, mas que foi distorcido ao longo do tempo. O mundo nos condiciona a buscar respostas fora de nós, a depender de instituições, de dogmas e de figuras de autoridade para nos dizer quem somos e qual é o nosso propósito. Mas a verdadeira iluminação não vem de fora. Ela surge de dentro, quando nos tornamos conscientes da divindade que habita em nós. Jesus, Buda, Krishna e tantos outros mestres não estavam tentando nos tornar seguidores cegos, mas sim nos guiar ao autoconhecimento, para que cada um pudesse encontrar sua própria conexão com o divino. O que esses mestres fizeram foi demonstrar, através de suas vidas, que essa realização é possível para todos nós. Eles não vieram para ser adorados, mas para nos lembrar do que já somos. No entanto, o medo e o desejo de controle levaram à manipulação dessas verdades. Nos ensinaram que somos fracos, pecadores e dependentes de uma salvação externa. Criaram barreiras entre nós e a nossa própria espiritualidade, transformando o divino em algo distante, inacessível, reservado apenas para uma elite religiosa. Mas essa foi uma grande ilusão. O sagrado nunca esteve fora de nós. Sempre esteve dentro, esperando para ser despertado. Para realmente acessar essa consciência superior, precisamos abandonar as limitações do ego e transcender as ilusões que nos foram impostas. O ego é o véu que nos impede de enxergar nossa verdadeira essência. Ele nos mantém presos no medo, na separação e no desejo de controle. Por isso, o processo de iluminação exige coragem, exige a disposição de questionar tudo o que nos foi ensinado e de olhar profundamente para dentro de nós mesmos. Esse caminho é individual, mas ao mesmo tempo universal. Cada pessoa deve fazer esse percurso por si mesma,
mas a verdade que encontramos ao final dele é a mesma para todos. A luz do Cristo está presente em cada ser humano, esperando apenas a oportunidade de brilhar. O reino de Deus não é um lugar geográfico, nem algo que virá no futuro. Ele é um estado de consciência, um estado de ser, que podemos acessar aqui e agora. O que nos impede de reconhecer isso? O condicionamento social, o medo de mudar, a resistência do ego. Mas uma vez que despertamos para essa realidade, não há como voltar atrás. Quando reconhecemos a nossa verdadeira natureza divina, percebemos que somos livres, que somos criadores da nossa própria realidade, que temos o poder de transformar nossa vida e o mundo ao nosso redor. Esse é o verdadeiro chamado da consciência crística. Não para seguir cegamente, mas para despertar. Não para adorar, mas para incorporar essa energia dentro de nós. Quando vivemos a partir desse estado, nos tornamos faróis de luz no mundo, inspirando os outros a também lembrarem quem são. O Evangelho de Tomé nos convida a essa redescoberta. Ele nos lembra que a resposta sempre esteve dentro de nós. A grande jornada espiritual não é para fora, mas para dentro. Quando voltamos nosso olhar para o nosso interior, encontramos tudo o que buscamos: a paz, a verdade, o amor e a conexão direta com o divino. Esse é o verdadeiro milagre, lembrar quem realmente somos. Quando reconhecemos essa verdade dentro de nós, algo profundo muda. Não buscamos mais a salvação em algo externo, pois entendemos que a verdadeira libertação vem da consciência de quem realmente somos. Esse é o despertar da consciência crística, a percepção de que o divino não é uma entidade separada de nós, mas sim a própria essência do nosso ser. Por isso, as religiões institucionalizadas sempre buscaram manter essa verdade oculta ou distorcida. Se as pessoas compreendessem que não precisam de intermediários para se conectar com Deus, todo o sistema de controle perderia seu poder. O medo e a culpa foram usados como ferramentas para manter as pessoas submissas, impedindo-as de enxergar que Deus não está fora, nem distante. Ele está dentro de cada um de nós, aguardando para ser reconhecido. Esse é um ensinamento central do Evangelho de Tomé e de muitas tradições espirituais ocultas ao longo da história. O reino de Deus não está nos céus, não está nas instituições, não está no futuro. Ele está dentro de nós e pode ser acessado no presente. Jesus nos mostrou isso repetidamente, mas ao longo dos séculos sua mensagem foi alterada para servir aos interesses de poderosos. Criaram a ideia de um Salvador externo, de um Deus separado, de um céu inalcançável, tudo para que continuássemos buscando fora aquilo que sempre esteve dentro. A verdadeira espiritualidade não se trata de seguir rituais mecânicos ou acreditar cegamente em dogmas. Trata-se de uma transformação interna, uma jornada de autoconhecimento e de conexão direta com a fonte. Quando compreendemos isso, percebemos que não somos seres limitados e impotentes, somos expressões vivas do divino, co-criadores da realidade, portadores da luz crística. Esse despertar, no entanto, exige comprometimento. Não basta apenas entender intelectualmente. É preciso vivenciar essa verdade no dia a dia. Isso significa abandonar padrões negativos, superar o medo e as ilusões do ego, desenvolver compaixão e amor verdadeiro, agir com consciência e responsabilidade. Cristo não é apenas uma ideia, é uma energia viva que precisa ser manifestada em nossas ações e em nosso modo de viver. E aqui está o grande segredo. Não há ninguém que possa fazer isso por nós. Cada um deve trilhar esse caminho por si mesmo. Mestres como Jesus vieram ao mundo para nos mostrar como fazer, mas a jornada é nossa. Ninguém pode despertar por você. Ninguém pode acessar sua divindade por você. Essa é uma experiência única e pessoal. No momento em que reconhecemos essa verdade, tudo muda. A vida deixa de ser uma sequência de acontecimentos desconectados e passa a ter um propósito maior. Percebemos que não estamos aqui apenas para sobreviver, mas para evoluir, para expandir nossa consciência e para expressar o divino através de nós. O medo dá lugar à confiança. A separação dá lugar à unidade. A escuridão dá lugar à luz.
Esse é o verdadeiro significado de Cristo em nós. É a lembrança de que somos muito mais do que corpos físicos e mentes limitadas. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, e nosso propósito maior é despertar para essa realidade. Esse é o chamado da consciência crística, o convite para lembrar quem realmente somos e viver a partir dessa verdade. O Evangelho de Tomé nos dá essa chave. Ele nos lembra que não precisamos esperar por um Salvador, porque o poder divino já está dentro de nós. A questão não é quando ou se Cristo voltará. A verdadeira questão é: quando vamos despertar para o Cristo que já existe dentro de nós? Essa é a verdadeira segunda vinda, não um evento externo, mas um renascimento interno. O momento de despertar é agora. O reino de Deus está aqui, e a única coisa que nos separa dele é o esquecimento. Portanto, lembre-se, desperte, viva essa verdade, porque quando reconhecemos quem realmente somos, nos tornamos livres, e essa, no fim, sempre foi a maior mensagem de Cristo. Despertar para essa verdade é a maior libertação que podemos experimentar. Quando reconhecemos que o divino sempre esteve dentro de nós, deixamos de buscar a salvação no exterior e passamos a vivê-la no presente. O reino de Deus não é uma promessa futura. Ele é um estado de consciência que podemos acessar agora, quando nos alinhamos com a verdade do nosso ser. Essa é a jornada de todos aqueles que buscam a iluminação. Abandonar as ilusões do ego, romper as correntes do medo e da separação, e permitir que a luz crística brilhe através de nós. O Cristo não está limitado a uma única figura histórica. Ele é uma força viva, um estado de consciência, uma energia de amor incondicional e sabedoria universal. E essa energia está disponível para todos que escolhem despertar. A verdadeira espiritualidade não está em dogmas ou regras impostas, mas sim na capacidade de olhar para dentro e perceber a presença divina pulsando em cada parte da existência. Cristo está em nós, e sempre esteve. O único obstáculo que nos impede de perceber isso é a ilusão de que estamos separados de Deus. Mas essa separação nunca foi real, ela só existia porque havíamos esquecido quem somos. Agora, o chamado é para lembrar, para despertar, para viver com um propósito, para ser a própria expressão da luz divina no mundo. Essa é a verdadeira mensagem de Cristo. Não adoração, mas incorporação. Não medo, mas amor. Não submissão, mas empoderamento. Quando vivemos dessa maneira, nos tornamos faróis para os outros. Nosso próprio despertar inspira aqueles ao nosso redor a também lembrarem quem são. Esse é o verdadeiro significado do ensinamento de Jesus. Não apenas encontrar a luz, mas se tornar a luz. O tempo de esperar por um Salvador já passou. O tempo de despertar chegou. O reino de Deus está dentro de nós. E o único passo que falta é reconhecê-lo e vivê-lo plenamente. Agora, a escolha está em nossas mãos. Seguiremos presos às ilusões ou caminharemos na luz da verdade. Esse é o convite eterno da consciência crística. E cabe a cada um de nós aceitá-lo.